Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Pedro, estou aqui com o Samuel e hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e relevante: as empresas envolvidas no patrocínio da Taça das Favelas e como isso pode relacionar à ética e à responsabilidade social. Isso mesmo, Pedro. Para quem ainda não conhece, eu vou dar uma breve explicação. A Taça das Favelas é o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo. Ele foi criado com o objetivo de proporcionar visibilidade e dar voz aos jovens das comunidades mais periféricas. Ele é promovido pela Central Única das Favelas, a CUF, e produzido pela Infavela, uma empresa pertencente à Favela Holding. Ele foi realizado pela primeira vez em 2012 aqui no Rio de Janeiro e agora em 2024 ele completará 12 anos, se consolidando como um dos maiores eventos esportivos populares do Brasil e do mundo. A Taça das Favelas é mais do que um simples campeonato de futebol, porque ela representa uma oportunidade única para jovens talentos das favelas se destacarem e muitas vezes conquistarem uma chance de poder ingressar no futebol profissional. O torneio também desempenha um papel crucial na formação social, unindo pessoas de diferentes comunidades e fortalecendo o senso de pertencimento e identidade nas favelas. Em 2019, a competição conseguiu atingir um patamar nunca visto antes. Pela primeira vez, as grandes finais das favelas foram realizadas em estádios, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, e transmitidas ao vivo pela TV Globo, o que ampliou significativamente seu alcance. Esse marco foi fundamental para tornar o torneio ainda mais visível, Pedro. Atraiu muitas pessoas, milhares de espectadores em todo o Brasil e ao redor do mundo. Desde então, a competição tem se expandido cada vez mais, atingindo diferentes regiões do país e ganhando mais força e reconhecimento. E com o passar desses anos, a Taça das Favelas não apenas contribuiu para o surgimento de novos craques, mas também ajudou a promover a inclusão social, a igualdade e a valorização da cultura das favelas. O evento, então, é um verdadeiro reflexo do poder transformador do esporte, mostrando que, independente de onde venham, todos têm a capacidade de conquistar seus sonhos e mudar a realidade ao seu redor. Com essa introdução sobre um pouco da competição, agora vamos explorar como algumas grandes empresas têm se envolvido com o evento e discutir se isso reflete realmente como uma ação de responsabilidade social ou se é apenas uma estratégia de marketing das empresas. Então, Samuel, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os patrocinadores, mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre a Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Ela é uma lei que permite que empresas e pessoas físicas apoiem projetos de diversas modalidades em todo o país. Esses valores eles são destinados a essas iniciativas e podem ser deduzidos do próprio imposto de renda. Então é importante a gente falar que não somente os patrocinadores em si, eles contribuem com a taxa da favela. Por exemplo, esse incentivo fiscal já foi captado mais de 3,58 milhões e beneficiou 8,8 mil pessoas entre atletas, treinadores, organizadores e outros envolvidos. Mas agora falando um pouco sobre os patrocinadores em si, e para facilitar um pouco os nossos ouvintes, a Taça da Favela possui diversos grupos de patrocinadores, sendo eles o Master, Diamante, Ouro, Prata, Bronze, Promoção, Apoio e Realização. Mas, deixando mais claro, a gente vai falar principalmente sobre os patrocinadores Masters, que são a Vale, Mercado Livre, Friboi e Stack. Esses patrocinadores eles têm investido bastante dinheiro na Taça das Favelas. E eles buscam ter seus nomes associados a eventos de impacto social na comunidade, como, por exemplo, a Taça das Favelas, que já mobilizou mais de 800 mil jovens por todo o território nacional e gerando um impacto positivo dentro e fora dos gramados. Exatamente, Pedro. E quando falamos sobre responsabilidade social, essas empresas estão basicamente dizendo: olha, queremos dar visibilidade e apoio a projetos sociais que realmente fazem a diferença na vida de pessoas de comunidades periféricas e vulneráveis. Isso é muito mais do que apenas uma estratégia de marketing ou uma forma de gerar lucro. É uma forma de se comprometer com a transformação social, impactando positivamente as vidas daqueles que muitas vezes não têm as mesmas oportunidades e acessos a serviços, educação ou até mesmo a espaços de lazer e cultura. Então, o futebol, nesse contexto, é uma ferramenta de extrema e poderosa inclusão e transformação social.
Ele tem o poder de unir pessoas de diferentes origens, de ensinar valores como trabalho em equipe, disciplina, superação e também de abrir portas para novos horizontes, especialmente para jovens das periferias. O esporte pode então mudar realidades, dar esperança e construir sonhos. E ao associar suas marcas a essa causa, as empresas estão fazendo mais do que apenas apoiar um evento. Elas estão se alinhando com uma causa maior, com o propósito de impactar positivamente a sociedade, gerando então uma sociedade, né, mais justa e igualitária. Essa estratégia não só beneficia comunidades, mas também fortalece a imagem da empresa, que passa a ser vista como um agente de mudança social. Ao apoiar projetos que buscam a inclusão e o desenvolvimento de jovens de favelas e comunidades periféricas, essas marcas mostram que se importam com o futuro e o bem-estar das pessoas, não só com os resultados financeiros. Parece então uma associação positiva, não é? Afinal, quando o interesse está em transformar a sociedade para melhor, todos saem ganhando. Sim, a proposta até parece ser muito boa. Eles estão utilizando o esporte para ajudar a melhorar a vida de jovens de comunidades carentes, promovendo uma inclusão e incentivando novos talentos. Porém, o que a gente precisa analisar é se isso vai além do patrocínio e se realmente gera um impacto na vida dessas pessoas vulneráveis. Excelente reflexão, Pedro. Eu diria que o grande questionamento é se as empresas estão comprometidas realmente, né, com uma mudança real ou se estão apenas aproveitando a visibilidade da causa para melhorar sua imagem, sem se aprofundar nas necessidades reais da comunidade e tudo que ela afeta. Excelente ponto. Muitas vezes essas ações são pontuais, não resultam em mudanças profundas. E além disso, é importante que o patrocinador tenha total transparência nas suas ações. Se o objetivo é promover uma mudança real, ele deve ser claro sobre seus investimentos e o impacto social das suas iniciativas. E é aí que entra a ética, Pedro. As empresas precisam agir com ética nas suas relações com as comunidades. Não adianta usá-las como um decorativo no marketing, sem um compromisso sério. Será que essas empresas estão realmente se importando com as condições das favelas ou só se aproveitando do momento? E é uma dúvida que fica, né? E o mais importante, Samuel, é que essas empresas elas devem se questionar o que estamos fazendo para garantir que nosso apoio tenha um efeito duradouro na vida dessas pessoas. Perfeito. Uma coisa é o evento em si, a visibilidade, o patrocínio. Mas se as empresas não seguirem com ações complementares a longo prazo, como projeto de educação, projetos de saúde ou apoio ao empreendedorismo local, o impacto será superficial. A transparência e o compromisso contínuo são fundamentais. E isso nos leva a um ponto interessante. Existem empresas que realmente abraçam a causa e buscam um impacto duradouro. Então, são aquelas empresas que realmente querem fazer uma mudança para a sociedade, querem realmente ajudar a esse jovem, a essas pessoas carentes, a ter uma oportunidade na vida. Então, algumas vão além do marketing, investindo em iniciativas de capacitação profissional e sustentabilidade. A exemplo até da Coca-Cola, que já foi um patrocinador da Taça das Favelas, que possui o Instituto Coca-Cola Brasil, que tem vários projetos que envolvem jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo curso de desenvolvimento e de habilidades. E sem dúvida, isso contribui de forma mais estrutural para a comunidade, mas é importante que todos os patrocinadores se atentem a isso também, para que suas ações se tornem transformadoras e não apenas um apoio temporário. E caminhando para o final do nosso podcast, Samuel, eu acredito que a Taça das Favelas tem o poder de criar uma grande mudança se as empresas forem transparentes e comprometidas de verdade com o bem-estar das comunidades. O esporte é um ótimo meio, mas é preciso que as ações realmente resultem em algo mais do que visibilidade para as marcas. Sim, Pedro, a responsabilidade social corporativa deve ir além de uma simples estratégia de marketing ou de aparência. As empresas precisam realmente se tornar agentes de mudança genuína, comprometendo-se com ações que realmente impactam as comunidades de forma positiva e duradoura, e não apenas patrocinando eventos ou criando campanhas temporárias.
O apoio deve ser contínuo e realmente focado no desenvolvimento de soluções que resolvam problemas reais enfrentados pelas comunidades. As empresas têm sem dúvida o poder de fazer a diferença, pois possuem recursos, visibilidade e influência suficiente para causar transformações significativas. No entanto, é essencial que esse apoio seja autêntico, baseado em uma análise real das necessidades locais e com foco em construção de um produto melhor. Além disso, a responsabilidade social deve ser sustentável, ou seja, as ações precisam ser planejadas para gerar impacto a longo prazo, em vez de serem apenas soluções rápidas e superficiais. A verdadeira responsabilidade, Pedro, envolve não só o financiamento de projetos, mas também a criação de parcerias com as comunidades, ouvindo suas necessidades, valorizando suas culturas e contribuindo para o fortalecimento de suas infraestruturas. Só assim as empresas conseguirão de fato contribuir para uma transformação social de maneira eficaz e positiva, gerando resultados concretos que perdurem ao longo do tempo. Exatamente. E com isso, fica o nosso convite para refletirmos juntos sobre o papel dessas empresas nas comunidades e sobre como podemos, nós também, os ouvintes desse podcast, cobrar mais ações éticas e comprometidas no futuro. Obrigado a todos que ouviram até aqui e nos vemos no próximo episódio. É isso mesmo, Pedro. Então, até a próxima, pessoal. Não se esqueçam de ativarem o sininho da notificação, se inscreverem no canal para ficar por dentro de todas as novidades. E não se esqueçam também de refletir sobre tudo o que conversamos hoje. Até mais!